Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, de Geografia, vamos estudar as características da população brasileira. Quando falamos em população brasileira, podemos notar que existe inicialmente dois conceitos. A população brasileira é marcada por uma miscigenação. Mas o que é isso, tia Bia? A miscigenação é a mistura de povos, cultura, religião. É tudo esse sincretismo que é característico da população brasileira. Isso começa com a chegada dos portugueses, europeus brancos, que aqui vieram e que contribuíram com a nossa cultura, colonizaram o nosso espaço. Tivemos uma participação importantíssima dos negros africanos, que trabalharam num ponto importante da mão de obra do nosso país. Aqui, infelizmente, eles foram escravizados. Temos também os asiáticos, que vieram para cá principalmente no século XX, por causa de um acordo entre os governos brasileiro e japonês. Contribuíram com sua cultura, com seu hábito, com seu costume, para a nossa formação ética e cultural. Não podemos esquecer dos nativos do nosso país. Quando os portugueses chegaram em nossas terras, ela já era habitada pelos indígenas, que por aqui já tinham sua cultura, costumes e religião. Então, essa mistura, essa miscigenação é algo presente e característico na nossa população. Um outro ponto importante é que, por conta do decorrer dessa história existente no nosso país, precisamos criar leis compensatórias para essa população, que infelizmente seus espaços foram ocupados ou fizeram uma exploração indevida do lugar onde mora esse povo importante para o Brasil. Os indígenas representam o povo nativo da região brasileira. Eles foram dizimados e tiveram muitas mortes ao decorrer da história. Hoje, a Constituição brasileira é muito clara. Se eu tenho uma tribo indígena ocupando determinado espaço, com sua cultura, seu hábito, seu costume para subsistência, ou seja, suprir suas necessidades sem prejudicar o lugar onde vive, essas terras são demarcadas e são chamadas de terras indígenas. O mesmo acontece com os negros do nosso país. Eles foram escravizados e subjugados pela população. Hoje temos várias leis que os protegem. De uma comunidade quilombola no nosso país, sem uma terra onde vivem essas pessoas que praticam sua cultura, religião, hábitos e costumes, essas terras também são demarcadas, protegidas e respeitadas. O grande percentual de negro é encontrado principalmente no Nordeste, pois eles vieram para o nosso país para trabalhar nas atividades canavieiras. E o ciclo de cana ocorre mais na nossa região Nordeste. Já a população branca se localiza com maior percentual nas regiões Sul e Sudeste. A população indígena está com maior percentual na região norte do país. E os pardos, que é a mistura desses povos, mostram-se principalmente no centro-oeste. E é também um grande percentual nas demais regiões do Brasil. O segundo conceito é povoado e populoso. O Brasil ocupa duas quintas posições importantes. A primeira, quinta posição, é o fato do Brasil possuir 202 milhões de habitantes. Ou seja, o Brasil é o quinto maior país em quantidade de habitantes, sendo assim um país populoso. E o Brasil também é conhecido por ser o quinto com maior área territorial. Se eu pegar aquela quantidade de população, 202 milhões de habitantes, e dividir por 8,
3,5 milhões de habitantes, eu teria a densidade demográfica. E a densidade demográfica do Brasil é de 23,5 habitantes por quilômetros quadrados. Mas, tia Bia, isso é alto ou é baixo? É baixo. A média mundo é de 45 a 46 mil habitantes por quilômetros quadrados. Então, o Brasil é considerado como um país pouco povoado. Só para lembrar, populoso, número total de habitantes. Povoado, a população relativa à densidade demográfica. Uma coisa que eu quero que vocês notem é que a população brasileira está mais centralizada nas faixas litorâneas, por conta do processo de colonização e o desenvolvimento econômico. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Beijos!